Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Carol Vasconcelos. Estou esperando o pessoal entrar. Sou jornalista e sou assessora de imprensa da AGE Fortaleza. E hoje a gente vai comandar um bate-papo com o Marcel Girão. Ele que é pré-candidato a vereador indicado pelo PDT. Vai falar um pouquinho com a gente sobre empreendedorismo, vai falar um pouco de causa animal também, a visão dele pela cidade, essa renovação para a Câmara dos Vereadores. Pedir só para o Marcel enviar aqui a solicitação para a gente já compartilhar aqui a live, tá bom? Lembrando que toda semana, segunda e terça-feira, estamos realizando esse bate-papo. Na segunda com pré-candidatos a prefeitos e na terça, pré-candidatos a vereadores indicados pelo partido. E hoje a gente vai receber o Marcel Girão. Marcel, só envia aqui a solicitação para a gente já iniciar. Olá, Marcel. Boa Olá, Carol. noite. Tudo Boa bom? noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu queria agradecer em nome do nosso coordenador geral, Valdemir Alves, você está participando Uhum. conosco dessa live. É um Ótimo. prazer para a gente lhe receber, você compartilhar um pouco da sua visão. Você que é da área mesmo da economia, né? Você que é economista, tem muito a acrescentar. Queria iniciar agradecendo por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a você e a AGE, né? Eu tenho muitos amigos aí que já fazem parte, então eu admiro bastante o trabalho de vocês. E para mim é fundamental falar em empreendedorismo, né? Falar em novas empresas, até porque eu empreendo também, né? Eu não divulgo muito, mas eu também sou empreendedor. E eu vejo o empreendedorismo como um dos principais projetos sociais, principalmente para o nosso país, né? Que é um pouco do que a gente vai desenvolver aqui ao longo da conversa. Muito bom. E para iniciar, eu queria que você se apresentasse, falasse para as pessoas que estão nos assistindo quem é o Marcel Girão. Pronto. Pessoal, boa noite, né, a todos os espectadores aqui também da Ágia. Eu sou Marcel Girão, estudei economia. Hoje eu sou mais conhecido na cidade de Fortaleza, né, no estado do Ceará, porque em 2018 eu já fui candidato a deputado estadual também, quase eleito, né, com É 20, suplente, quase né? 20. Inclusive, Oi? tá como Isso, suplente, sou né? o primeiro suplente de deputado estadual aqui do nosso Ceará, né? E quase eleito, sem nenhum centavo também de fundo partidário, né? Um trabalho feito juntamente com amigos e voluntários, né? Para mostrar que é possível a gente transformar. E assim, hoje eu penso em que a gente pode transformar a nossa cidade de várias formas, né? Eu sou mais conhecido pela causa animal, mas, assim, algumas pessoas não sabem, mas eu também fui professor, né? Ainda leciono, né? E quando eu posso, essa pandemia não deu, né? Tive que parar. Mas também tenho essa área da educação há muito tempo, né? Desde muito novo, desde a época da faculdade, eu já era bolsista, já dava aula, já ministrava, fazia pesquisa. Legal. Então, é uma paixão desde cedo. Continuei fazendo como professor e depois continuei também até com meus projetos voluntários, o Fortaleza Consciente um desses projetos onde eu lecionava cursos tanto para pessoas da comunidade, para crianças, para alunos universitários também, né? A gente tinha uma série de cursos com o intuito sempre de conscientizar a população, né? E ensinava matemática, matemática financeira, informática, né? Tinha um professor também que falava sobre empreendedorismo, que era uma das disciplinas que a gente ofertava. Então, assim, eu penso que a gente tem várias formas de poder transformar nossa cidade e empreendedorismo é uma delas também. Legal, Marcel. E continuando falando sobre empreendedorismo, você teve um projeto agora no pós-pandemia para ajudar as pessoas a retomarem os empregos, né? Queria que você falasse um pouco como é que surgiu a ideia, como é que tá, qual o andamento que isso tá. Exatamente, Carol. Na época da pandemia, a gente tava todo mundo parado em casa, ninguém sabia como é que as coisas iam funcionar. Agora que a gente está começando a respirar novamente, a sentir um certo ar de normalidade na sociedade, mas até pouco tempo estava completamente tudo parado, né? Muitas pessoas perderam o emprego, ainda não retomaram esse emprego. Então, eu debatendo com alguns colegas meus, né, um deles, o Joseph, um colega meu, doutor em economia, né, que estudou comigo também na época, hoje ele é professor lá no IBMEC, no Rio de Janeiro,
A gente conversando com outros amigos também economistas, né? E eu cheguei para ele sempre com essa vontade de transformar e comecei a levar para ele algumas opções, né? Comecei a conversar com ele, passar o que estava sendo feito também em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, estudando um pouco do que já estava sendo feito no Brasil, eu decidi propor para sugerir aqui para a nossa cidade de Fortaleza esse plano que a gente pudesse facilitar na retomada de emprego, né? Quando eu falo retomada de emprego, é que a gente possa facilitar as condições com que o empreendedor, sobretudo o microempreendedor, que é grande parcela do nosso empreendedorismo aqui em Fortaleza, ele pudesse ter condições de continuar. E para isso a gente sugeriu algumas ações, como, por exemplo, tentar aliviar o fluxo de caixa das empresas. Para isso a gente tem que tentar reduzir o que sai do caixa e tentar aliviar, aumentar o que seja nesse caixa com algum fundo. Nesse sentido, a gente pensou em sugerir a redução tanto do ISS, né, e para alguns microempreendedores também que são autônomos, né, que tem essa parcela de renda mais baixa, reduzir também o próprio IPTU, aumentar esse parcelamento, né? O próprio Senado criou uma carência também, essa facilidade no parcelamento para essas pessoas, para esse público, no pagamento das parcelas habitacionais, né, dos financiamentos habitacionais. Então, já era algo que já estava acontecendo a nível federal, a gente podia escalar ele aqui para nível municipal também. Por outro lado, para a gente poder oxigenar o caixa, né, trazer dinheiro para as empresas, era a gente ter parcerias com bancos e poder ter solicitação de empréstimos a juros zero, né? Inclusive, até hoje, né, passando a pandemia já, essa é uma ideia que eu sempre defendi, né? Desde quando eu comecei a estudar os primeiros bancos, até os bancos comunitários, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar na parte dos bancos comunitários, mas... Marcelo, como é que funciona? Os bancos comunitários, Carol, nós temos um exemplo famoso aqui em Fortaleza, que é o lado do Conjunto Palmeiras, que é o Banco Palmas, né? A ideia dele, chegou um determinado momento que eles perceberam que se fosse juntar o valor do salário que toda a população do Conjunto Palmeiras, do bairro, eles tinham, né? Dava um valor muito alto, né? Acho que em torno de 10 milhões ou 2 milhões. Então, assim, se todo esse dinheiro fosse gastado no bairro e não em outros bairros, por exemplo, no centro da cidade, no Norte Shopping, no Iguatemi, no Shopping Benfica, por exemplo, se esse valor dessas pessoas, esse PIB, fosse gasto dentro do próprio bairro, eles iam ter uma circulação de renda e geração de emprego para os próprios moradores do bairro, né? Essa é uma concepção que já tem um bom tempo. E o banco comunitário, ele entra com o quê? Gerando um empréstimo para essa população do bairro, para que eles possam produzir para a própria população do bairro, né? É uma produção local para um consumo local, fazendo com que o valor circule ali dentro daquela comunidade, né? Com isso, eles conseguiram, né, aumentar muito a geração de emprego e renda ali do bairro, né? Inclusive, essa é uma das ideias que a gente deve expandir para vários outros bairros de Fortaleza, né? Ou, quem sabe, até expandir o próprio Banco Palmas para outras regiões também, né? E tem um livro também que fala sobre isso, que é o Banco dos Pobres, né? Do Muhammad Yunus, que é um indiano economista também, ganhador do Nobel da Paz, né? Porque ele também levantou essa ideia de poder facilitar, através do microcrédito, a vida dos pequenos empreendedores, daquelas pessoas mais humildes, né? Então, a gente juntando essa ideia de você aliviar os impostos às empresas com essa facilidade de crédito, né? De crédito a juros zero, a gente conseguiria, nessa época de final da pandemia, poder fomentar e gerar mais empregos. Entendi. Marcelo, a esse projeto você chegou a apresentar ao prefeito Roberto Cláudio? Aqui, como é que está o trâmite? Apresentei, tive reunião, né, com eles, apresentei para a prefeitura e algumas dessas medidas já foram tomadas, né? A questão dos bancos ainda não, mas é uma luta contínua, né, que eu tenho, como eu disse, né, não só agora para a época de pandemia, mas é uma bandeira que eu sempre defendi antes da pandemia e vou continuar defendendo também, porque eu acho que não só a população mais carente, né, ela deve ter direito a empréstimo de juros zero, como também o nosso empreendedor, né? Porque o empreendedor é quem gera emprego para a sociedade. E o emprego é a principal política pública que a gente pode ter. Muitas pessoas falam do Bolsa Família, do Renda Brasil, que talvez essa renda que esteja sendo agora, né? Que o auxílio que está sendo pago talvez se transforme no Renda Brasil, que seria uma espécie de um Bolsa Família alterado. Uhum. Mas, assim,
A questão, essa renda, ela é fundamental e é importante para quem não tem condição de trabalhar por algum motivo. Mas os empréstimos a juros zero é uma renda que a gente tem que fomentar, porque é por meio do empreendedorismo que a gente vai gerar emprego para a população. Até aquela pessoa que está ali sem conseguir trabalhar, que hoje vive com auxílio, ou que vive com o Bolsa Família, essas pessoas vão ter capacidade de sair dessa condição, parar de receber esse auxílio do governo, se eles tiverem capacidade e oportunidade de serem empregados em uma empresa. Então, tudo começa no empreendedor, tudo começa no empreendedor. O empreendedor é o que gera emprego na sociedade. Então, o emprego é a principal política social que a gente pode ter em qualquer lugar do mundo. Entendi. Marcelo, só voltando um pouco para essa questão dos bancos, né? Já existe um funcionando no Conjunto Palmeiras, não é isso que você mencionou? Isso, é conhecido. Exatamente. O que é que depende para que seja expandido para os demais bairros? Sim, depende do quê? Depende de boa vontade e organização, porque assim, para que ele pudesse acontecer lá, teve que ter um engajamento muito forte dos fundadores, né? E a população teve que entender, né? Tiveram várias reuniões com os moradores, com os empreendedores, para eles entenderem qual era a importância de se seguir aquelas regras, de poder estar realmente comprando ali dentro da comunidade, de estar fazendo cursos de capacitação para a própria comunidade, de estar investindo com crédito de juros zero para a própria comunidade. Quando a comunidade ela entende essa importância, e hoje elas já perceberam, já viram que que conseguiram gerar emprego e renda na própria comunidade, através dessa conscientização, dessa mobilização, que a gente vai conseguir expandir para outros locais. Mas é preciso de lideranças locais que abracem essa causa e queiram expandir. Entendi. Como, por exemplo, você chegando até a Câmara Municipal, lá você consegue viabilizar também? Uma demanda sua que você consegue ajudar que os bairros cheguem a ter esse banco? Certamente, Carol, chegando na Câmara, meu intuito vai ser reunir, pegar os representantes do Banco Palma, dessas lideranças, para que a gente possa juntar elas com outras lideranças de outros bairros e tentar expandir essa ideia. Levar essa ideia para outros bairros também que têm um baixo IDH, aqui em Fortaleza, chamar elas, criar um grupo para colocar para conversar entre si, chamar, pedir o apoio da AGE também. Eu acho que a AGE ela tem um papel fundamental e poderia ser ainda muito mais utilizada pelo empreendedorismo na própria Prefeitura de Fortaleza. Eu acho que teria que ter um espaço ainda mais cativo na própria Prefeitura. Isso é uma sugestão também que eu já coloco agora, né, para levar, porque nós temos que aproveitar o nosso potencial, né? O potencial que a gente tem. Qual é o melhor potencial do jovem empreendedor que a gente tem na capital aqui do Ceará? É a AGE, é um grupo que já está, vários jovens que se reúnem, que podiam estar se divertindo, mas não, estão reunidos para pensar em empreendedorismo. Normalmente são filhos de empresários que já estão inseridos, que vão se tornar os futuros dirigentes das empresas, que já são dos seus pais, ou então mesmo são próprios empresários, né, que criaram suas empresas. Então, são pessoas que estão focadas. Eu tenho certeza que vocês da AGE têm vontade de participar mais ativamente ainda da prefeitura, né, de um trabalho assim público para que possa aumentar ainda o alcance da Associação dos Jovens Empresários. Aproveitando, Marcelo, até uma sugestão mesmo que parte da AGE, é um projeto que a gente queria que pudesse ir para frente, é que nas escolas, né, municipais possam ter uma disciplina de empreendedorismo, para que na base mesmo as crianças, né, os adolescentes já comecem a entender como é que funciona. Até para quando chegar um sistema desse de um banco popular no bairro, a pessoa já ter conhecimento sobre isso, né? Acho que isso aí era algo que a gente realmente precisa. Já deixo até essa sugestão aqui para você. Ótima sugestão. E essa sugestão já tá no meu programa também, né? Com certeza, essa sugestão já está no meu programa. Inclusive, meu amigo deputado estadual também, Tadeu Oliveira, eu vi falando sobre esse projeto a nível estadual, né? Porque nós temos as escolas municipais e temos as escolas estaduais. Isso. Também já fui professor de escola estadual também, né? Já conheci a realidade de como é que são essas escolas. Então, ele propondo lá na Assembleia para que a gente tenha nas escolas estaduais, eu posso propor e vou propor para que a gente tenha nas escolas municipais também. Ainda em 2016, na primeira vez que eu me candidatei a vereador, eu já tinha lá nas minhas propostas a disciplina de consciência cidadã. E na grade curricular também que eu sugeri para essa disciplina, a gente já tinha o item do empreendedorismo também, para poder trabalhar. Então, a gente precisa, sobretudo agora que a gente está universalizando as escolas de tempo integral,
né, que a gente ainda vai poder falar um pouco mais sobre a educação. Sim, Mas nas escolas de tempo integral, nesse segundo turno, onde a gente vai poder ter esse espaço específico para falar sobre empreendedorismo, né? E quando a gente vai legal. falar de empreendedorismo, porque assim, quando eu falei, lembra que eu falei da questão da cultura, criar cultura, que você perguntou o que a gente precisa para levar a questão Uhum, do banco comunitário para outros bairros, eu disse que tinha que primeiro criar uma cultura naquele bairro e mobilizar as lideranças dele, que foi só assim que foi possível tornar a do Banco Palmas. Da mesma forma, para a gente poder ter um empreendedorismo mais forte aqui na nossa cidade, o que é que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, criar uma cultura empreendedora. Porque nós, eu imagino que você é autônoma, né? Você é uma empreendedora de si mesmo, Carol. Eu também acabo sendo empreendedor de mim mesmo também. Mas nem todos os jovens da nossa geração, nem da anterior e até da posterior, não tiveram uma formação empreendedora. O que todo verdade. mundo via de regra pensa é o quê? É estudar para concurso, concurso, concurso. Ok, estudar para concurso é legal, né? E outras pessoas pensam em estudar para trabalhar para empresas, né? Mas a gente tem que desenvolver essa cultura de a pessoa estudar para empreender, né? A gente tem que desenvolver essa cultura lá na escola ainda para poder empreender. Porque, como eu falei, é por meio do empreendedorismo que a gente vai se destacar. A gente precisa ter empresas que se destaquem a nível nacional, a nível mundial, entendeu? O Brasil, não só Fortaleza agora, o Brasil, ele está muito aquém ainda, né? Se você for pegar o PIB da Apple, né? Só o valor de mercado da Apple, às vezes ele chega do tamanho do PIB do Brasil, por exemplo. Então, nós temos discrepâncias, assim, enormes entre as grandes multinacionais do mundo em relação ao Brasil. O sócio do Mark Zuckerberg, né, que foi o brasileiro que foi o fundador com ele do Facebook, ele estava dizendo que estava agora querendo pegar uma parte do dinheiro dele para poder investir, né, ser um investidor anjo, para poder investir em empresas brasileiras que tenham essa ideia de atingir o mundo todo, de se tornarem multinacionais. Então, ele como vem lá de fora, né, está em contato com as ideias de vanguarda, né, tá no Vale do Silício, né, tá em contato com todas as pessoas, ele já sabe da importância de mundializar as empresas aqui do Brasil. Então, por isso que ele já está trazendo essa ideia de querer ser investidor anjo para empresas que pensem em se expandir e atuar no mercado mundial. Entendi, legal, Marcelo. E continuando falando do nosso tema de empreendedorismo, já já a gente vai mudar um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco na visão do seu partido e na sua também, o que é que vocês pensam para fomentar a economia aqui em Fortaleza, fomentar o empreendedorismo? Carol, ao longo desses últimos anos, sobretudo agora nos últimos meses, né, a gente teve agora também um edital lançado do projeto Mulher Empreendedora, né? Foi um edital lançado para que elas tivessem até em torno de 15 mil reais por pessoa esse empreendimento, né? Um valor no total de 1.200.000 reais, né? Em que, olha só, eu lembro que eu falei empréstimo de juros zero, nesse caso, elas retornariam só 60% do valor. É esse tipo de incentivo que eu estou falando aqui, né? Elas tomariam um empréstimo de 100, né? E pagariam 60% do valor. Esse é o tipo de empréstimo de fomento que nós precisamos, né? Para poder encorajar, sobretudo as mulheres, né? Mulher empreendedora, sobretudo as mulheres para poder estar empreendendo, né? Tá empreendendo. Então, além disso, temos também a questão do meu bairro empreendedor, né? Eu acho que eu já vi até alguma live aqui, algum dos ex-candidatos, dos pré-candidatos a prefeito, quando teve aqui com a AGE, que eu tive acompanhando todos também, nas lives aqui da AGE. Então, já falaram um pouco também sobre o meu bairro empreendedor, né? Que é um dos projetos que se tem aqui em Fortaleza. Agora, o que eu penso, Carol, e que acredito que o partido vai abraçar, a criação na Secretaria de Desenvolvimento, que lida com a questão do empreendedorismo, de uma coordenadoria municipal de empreendedorismo, né? Que Legal. tenha uma coordenadoria focada para poder desenvolver o empreendedorismo. Porque você sabe que quando nós temos uma pessoa, né, específica para poder cobrar essas políticas públicas e para poder pensar focado nessas políticas públicas, elas caminham muito mais rápido e com muito mais eficiência. Foi assim que a gente conversou
né? Quando eu tive com o prefeito em 2015, que a gente pediu uma coordenadoria de proteção animal em Fortaleza, e hoje tem essa coordenadoria, né? Eu pedi para o governador, hoje teve, inclusive eu me tornei o próprio coordenador estadual, né, de defesa animal aqui do Ceará. Por meio dessas coordenadorias é que a gente consegue traçar políticas específicas. Então, eu acredito que Fortaleza precisa, sim, de uma coordenadoria. Nós temos a coordenadoria do idoso, né? Temos a de proteção animal, nós precisamos de uma coordenadoria do empreendedorismo também para poder traçar políticas públicas focadas no empreendedorismo. E é aí onde eu vejo que a AD poderia se engajar, né, nessa própria coordenadoria Legal. e propor sugestões, né, ter uma parceria muito forte com essa coordenadoria e fazer com que a gente desenvolva todas as ideias que nós temos. A sugestão que vocês deram, né, para ter a disciplina nas escolas, essa sugestão já seria diretamente levada para a própria Secretaria de Educação, para a SME, né, a questão de fomentar essas empresas, a questão de vocês ajudarem até na mobilização também, para a gente poder expandir, quem sabe, a ideia dos bancos comunitários e aumentar essa parceria. E também, Carol, quando eu falo em criar uma cultura, né, nós temos que criar cultura, por outro lado também, tão importante quanto é a gente desenvolver habilidades de empreendedorismo, né, nos nossos empresários. Nós temos aí uma gama de gerentes aqui em Fortaleza. Nós podemos sim criar uma forma de capacitação, mas uma forma que seja continuada, não só um curso de um mês para poder ter um certificado e pronto. Seria uma forma continuada de capacitação com esses gerentes das empresas aqui de Fortaleza, que eles poderiam passar por meio de uma seleção. A gente vê quais são esses mil gerentes, por exemplo, 500 gerentes aqui de Fortaleza, e a gente fazer uma revolução mesmo de capacitação desse gerente, porque eu sei que nós temos um povo muito trabalhador e que as pessoas querem dar o seu melhor, né? Só que às vezes, quando falta um pouco de conhecimento, elas não conseguem ir além. Então, com uma capacitação dessa, a gente conseguiria melhorar ainda os resultados dos nossos gerentes que nós temos aqui em Fortaleza. Muito bom, Marcelo. Isso conseguiria ser melhor viabilizado com a coordenadoria, né? Uma excelente ideia dessa coordenadoria. Marcelo, eu queria só que explicasse mais um pouquinho como é que funciona esse Meu Bairro Empreendedor. Já é um projeto que existe aqui em Fortaleza, é isso? Isso, Carol. Ele funciona estimulando com que os próprios centros dos bairros, por exemplo, nós temos o centro da cidade de Fortaleza, ele já tem um centro formado ali para poder circular renda. E nós estimulando, né, a melhorando a infraestrutura, a organização, sinalização desses outros centros que nós temos também. Por exemplo, nós temos o centro ali no bairro Montese, né, a Gomes de Mata, Alberto Magno ali, né, quase um outro centro da cidade também. Nós temos o na Messejana, nós temos um Conjunto Ceará. Então, a gente traçando políticas que a gente possa melhorar a qualidade e a infraestrutura desses centros locais, né? Facilitando com que eles possam estar se desenvolvendo, abrindo novos negócios, direcionado com a própria regional, as pessoas, os empreendedores daqueles centros locais possam estar tendo apoio da própria regional, que aquele bairro está inserido, para poder facilitar e a gente descentralizar esse comércio. Porque o centro de Fortaleza é responsável por grande parte do comércio, né? Até muito mais do que Sim. a parcela que fica responsável pelos shopping centers daqui. Então, se a gente puder descentralizar e levar também um apoio maior para os bairros de Fortaleza, é assim que a gente vai conseguir melhorar a circulação de renda, melhorar o IDH desses bairros mais pobres também de Fortaleza. Marcelo, saindo um pouco do pré-candidato, vindo agora mais para o economista. Como é que Carol, tá? Oi. Eu não tô te ouvindo bem porque ligaram para mim e o áudio ficou baixo. Tá um pouco baixo mesmo. Tá com fone ou tem como mexer um pouco aí no celular? Tem como eu sair e voltar novamente rapidinho? Tu acha que dá certo? Dá. Eu vou sair e volto aqui para a live. Só um minutinho, tá, pessoal? Porque tá fizeram uma ligação para mim e eu desliguei, mas só que o áudio ficou baixo. Tranquilo. A gente teve só um probleminha técnico aqui com o Marcel, mas ele vai já entrar novamente para a gente dar continuidade aqui à nossa live, tá? É você que está nos acompanhando, se quiser estar deixando alguma pergunta, algo sobre o empreendedorismo, né, que a gente está querendo para a cidade, que o Marcel já está voltando. Deixa eu só aceitar aqui. Acho que deu certo. Só aguardando. Pronto.
Eu não sei por que isso acontece. Quando me liga, o áudio fica Ah, baixo mas aqui deu no tudo lado. certo. Eu não sei se você conseguiu escutar a minha última pergunta. Não ouvi, Carol, Pronto. perdão. Eu falei assim, a gente queria sair um pouquinho do pré-candidato e vir um pouco mais para o economista. Você falasse um pouco da sua visão. Como é que você está enxergando Fortaleza nesse pós-pandemia, a economia da cidade? Carol, eu enxergo que Fortaleza, você percebe que ela já está começando a voltar à normalidade, graças a Deus os números, né, de óbitos já têm sido controlados aqui, então a gente ainda tem muito para voltar à normalidade, mas em relação a algumas outras cidades a gente já tem sim um quadro melhor, né, pelo que eu percebo, pelo que eu tenho andado na cidade, eu já vejo que várias pessoas retornaram ao emprego, conseguiram voltar, mas a gente ainda tem muito emprego para se gerar, sim, tá, Carol? Aqui ainda em Fortaleza, É verdade. eu gerei, estou lutando para que a gente possa implementar ainda o restante, né? Sim. E, Marcel, agora a gente vai falar de um tema que é característico seu, a gente não tem como falar, até porque você foi considerada a maior referência da causa animal, tanto aqui de Fortaleza como do Ceará atualmente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação na causa animal, como se iniciou, como é que tá, como é que você enxerga a causa animal hoje. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Carol, eu iniciei o trabalho na causa animal já há mais de 10 anos, né? Eu comecei como voluntário em abrigo de animais e na época eu ia sempre junto com as minhas irmãs, que já eram voluntárias também, né? Sempre estavam participando de manifestações, ajudando em abrigos. E a partir do momento que eu percebi que a gente sendo voluntário enquanto cidadão, nós temos um alcance, né, limitado, porque enquanto cidadão a gente tem um limite para poder ajudar, né? E várias pessoas em Fortaleza, no Brasil, têm um limite para poder ajudar os animais, né? Quando a gente percebeu esse limite, vem uma angústia, né, de não conseguir ajudar mais. Então foi quando eu vi que a gente porque só o poder público ele consegue ampliar a capacidade do nosso trabalho. Por exemplo, por meio de políticas públicas, nós tivemos aqui um Vetmóvel em Fortaleza que hoje está castrando, vacinando milhares de animais, né? Um cidadão só não iria conseguir fazer isso nunca. E quando eu me tornei agora coordenador estadual, né, eu consegui a aprovação do governador de aproximadamente 5 milhões de reais por ano para a gente ter de políticas públicas aqui para os animais, Legal. né? Tanto para a gente escrever também o projeto do Vetmóvel, né? Já está lá escrito do Vetmóvel estadual, das parcerias também para que a gente tenha atendimento gratuito na UES de procedimentos. Então, quando que eu, como cidadão, iria conseguir fazer isso do meu bolso ajudando, né? Por É isso que foi tão importante lá atrás, há muitos anos, eu ter decidido também defender os animais politicamente, porque por meio das políticas públicas a gente consegue ampliar e realmente realizar o que a gente quer, né? Que é mudar a vida de milhares de animais. Legal, Marcel. E na sua trajetória, você começou como voluntário, mas você foi coordenador municipal, né? Você participou da coordenadoria, quer dizer, né? Fez parte lá da Isso. coordenadoria. Você foi coordenador Uhum. estadual, não é isso? Eu comecei como voluntário em abrigo de animais, né? Comecei a representar durante vários anos, era representante do Abrigo São Lázaro, então fui para a reunião com o prefeito. Fui para a reunião com o prefeito, né, representando o Abrigo São Lázaro. O prefeito criou uma coordenadoria municipal de proteção animal, me convidou, pelo trabalho que eu já prestava aqui em Fortaleza, me convidou para poder participar dessa coordenadoria. Saí dela para poder me candidatar a deputado estadual, quando eu quase fui eleito, né, deputado estadual em 2018, e vendo esse trabalho que eu cresci, né, essa representatividade que eu tenho hoje na causa, né, com quase 24 mil votos, né, o governador me convidou para ser coordenador da Coordenadoria Estadual de Defesa Animal, que foi lá onde eu pude desenvolver esse projeto que eu falei, do nosso Vetmóvel estadual, dos atendimentos gratuitos para o Hospital da UES, e também dos animais de grande porte, que a gente estava criando uma parceria já entre a SEMA e o DETRAN, né, me reuni com o secretário do Meio Ambiente, juntamente com o superintendente do DETRAN, para a gente criar essa parceria em que a gente pudesse resgatar os animais de grande porte, os cavalos e jumento que são hoje explorados nas carroças aqui em Fortaleza, né? Então, esses 3 pontos aí
foram as atividades que a gente, as principais políticas públicas que eu trabalhei enquanto coordenador estadual aqui do estado do Ceará, né? E agora, né, só me desliguei para poder colocar o nome à disposição de mais essa empreitada, né, desse ano agora para vereador, né, por pedido de muitas pessoas. Teve até um momento que eu pensei em não ir, né? Mas só que as pessoas realmente pediram muito e todo dia eu recebo mensagem nesse sentido. Então, assim, eu sinto que tem um papel ainda para lutar, porque hoje Fortaleza não tem representante, né? Hoje Fortaleza não tem representante específico na Câmara, então eu pretendo estar lá sim representando de fato eles. Marcel, e a nível Fortaleza, né? Você eleito vereador, você será um vereador que vai estar lá lutando ainda mais pela causa animal. O que é que você acha que ainda precisa ser implementado para a causa animal, para essa melhoria? Quais são os seus projetos? O que nós já temos, né? O que nós temos é muito legal, foi uma grande conquista, mas desde o início a gente já sabia que ainda não seria o suficiente. Então, ainda nós temos ainda uma grande problemática de animais abandonados aqui em Fortaleza, porque nós não temos ainda uma quantidade, né, considerável de castrações para esses animais abandonados, né? Mas eu tive ainda esse ano também conversando com o prefeito pessoalmente e acompanhando como é que estavam essas políticas, quando ele me falou que a gente vai ter sim mais um Vetmóvel aqui em Fortaleza, né? E está saindo a clínica também agora, né? Que eu tive o prazer e a honra de ser convidado pelo próprio prefeito para poder assinar a ordem de serviço. Então eu estive lá assinando a ordem de serviço também da clínica gratuita veterinária aqui de Fortaleza. Então, assim, essas políticas elas são fundamentais. E principalmente o que a gente quer agora é poder expandi-las, né? E além disso, eu acredito que a prefeitura ela pode sim criar uma parceria com o governo do estado para que a gente tenha de fato essas condições de resgatar esses animais de grande porte, né? Porque a lei que foi criada, 10.540, é uma lei municipal. É uma lei municipal, né? E só que a gente ainda não foi, ela foi aprovada na Câmara. Eu estive lá nessa votação em 2016, estive em 2019 novamente quando essa lei ela foi ampliada e agora em 2020 estou lutando para regulamentar ela, né, com o apoio do Estado. Então eu acredito que a prefeitura pode também dar uma força, né, criar uma parceria. Nós temos aí um prefeito e um governador que são parceiros, né, que são parceiros. Então, mais uma vez, essa parceria tem que se firmar para a gente resolver mais essa grande problemática, né, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou pelas ruas de Fortaleza e viu um animal sendo explorado, né, no pingo do meio-dia, um cavalo ou um jumento levando um grande peso ali nas costas. E Marcel, como é que vai funcionar essa clínica popular? Carol, ela vai ter vários procedimentos gratuitos. Hoje nós temos o Vetmóvel que faz castração, né? Lá vai ter atendimentos mais complexos, um pouco parecido do que nós temos também no próprio hospital da UES, né? Quando eu pensei na ideia de criar a parceria do hospital da UES, seria até para a gente poder ampliar o que a gente já vai ter também na nossa clínica veterinária de Fortaleza, porque a gente sabe que a grande parcela da população, tenho uma experiência empírica nisso, né? Eu acabo realizando pesquisa empírica porque eu tenho recebido nos últimos meses muitas mensagens de pessoas que precisam de clínica veterinária e não têm condição de pagar. Até porque 85% da nossa população ela vive de um salário mínimo. E um salário mínimo, às vezes, quando você leva um animal para fazer uma cirurgia, se ele tiver sido atropelado, uma cirurgia ortopédica, você gasta ali não menos do que R$ 1.500, R$ 2.000, por exemplo. Então, um salário de uma pessoa dessa, ela não consegue nem com o próprio salário pagar um atendimento do animal desse, né? E as pessoas às vezes falam da questão dos animais, mas os seres humanos, por bem ou por mal, nós temos uma saúde pública no Brasil, nós temos o SUS. Mas para os animais, quando eles estão doentes, atropelados, né? O que é que faz com ele? Não tem para onde levar. Ou você gasta, ou você vai ver o animal morrendo em casa sofrendo. E é muito doloroso. Eu lido todo santo dia com mensagens, as pessoas me mandam vídeos, me mandam fotos, né? Então, meu bom dia todo dia já é esse, recebendo mensagem desse tipo. Então, é muito doloroso. Só quem está dentro da causa mesmo sabe a grande importância que é ter uma clínica dessa para procedimentos mais complexos e um hospital também que faça atendimentos gratuitos para a população. Falar em E hospital aí, gratuito, esse hospital público veterinário é um sonho distante, está próximo? na verdade, Carol, a clínica vai trabalhar praticamente como um hospital público, né? E o Entendi. hospital da UES também,
já vai realizar esses procedimentos complexos, né? Porque lá para o hospital da UES, essa verba que eu consegui a aprovação do governador é para que seja utilizado com animais, com os casos mais complexos, que são esses casos que você levando para uma clínica, você gastaria em torno de R$ 1.500 por aí, né? Então, já está fazendo o papel de um hospital público veterinário. Por mais que ele seja, ou um tenha o nome de clínica e o outro tenha hospital universitário, né? Mas já está atendendo a demanda que um hospital público veterinário atenderia, né? Quem sabe futuramente a gente possa ter uma estrutura própria, Entendi. né, para um hospital público veterinário focado nisso. Mas, Marcelo, nessa clínica, todo mundo pode ter acesso? A ideia, Carol, assim como das políticas públicas, né, o Estado em si, ele vem para reduzir as desigualdades, né? Ele existe para poder fomentar a equidade social, né, para promover o bem-estar e reduzir as desigualdades. Então, partindo desse princípio da criação do Estado, nós temos que essas políticas públicas, elas são prioridade para as pessoas que mais precisam. As pessoas que mais precisam. Eu sei que grande parcela da população fala: eu não consigo ser atendido lá porque eu não tenho um comprovante de baixa renda, né? E realmente, de fato, essas pessoas precisam ter esse atendimento, né? Porque hoje as pessoas que são atendidas são aquelas que conseguem comprovar a baixa renda. Mas outras pessoas também não tem, por mais que não consigam comprovar, não tem condição. Eu conheço famílias, né, de pessoas que não conseguem comprovar a baixa renda, mas também não tem condição de gastar R$ 2.000 no atendimento de um animal. Então é por isso que eu luto tanto pelo aumento dessa oferta de serviço, para que a gente possa priorizar não só as pessoas que tenham comprovação de baixa renda, mas outra parcela da população também que precisa tanto. Marcelo, e foi aprovada uma lei nessa semana que acho que é um grande avanço na causa, né? Que é para prisão contra maus tratos aos animais, não é isso? Isso, exatamente, Carol. Eu vivenciei na pele, né, essa dificuldade. Quando eu comecei, ainda não tinha nem delegacia de proteção ao meio ambiente aqui em Fortaleza, no Ceará, né? Era uma luta em que a gente ia nas delegacias e o delegado simplesmente ele fazia pouco caso porque ele tinha ali um crime de uma pessoa, um assassinato de um ser humano, e a gente chegava lá às vezes pedindo para poder investigar o caso de um animal. E a gente entendia essa dificuldade. Foi por isso que quando, em novembro de 2017, eu estive em reunião com os protetores, com o secretário até então de Segurança Pública, que era o André Costa, a gente teve reunião com ele, solicitando uma delegacia específica para a proteção do meio ambiente, que quando foi criada em agosto de 2018, a DPMA, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, né, que cuida dos problemas, dos crimes ambientais contra a fauna e contra a flora. Né? Então, assim, eu estou sempre presente na delegacia, né, acompanhando os casos, cobrando os casos. Às vezes eu ia junto com os próprios inspetores para as investigações na casa dessas pessoas que maltratam os animais. E hoje, com a aprovação dessa lei, a gente vai ver, a gente busca ter uma nova realidade, porque antes a pena era de 3 meses a 1 ano, de detenção de 3 meses a 1 ano para quem maltrata o animal. E às vezes essa pena era convertida para algum outro tipo de serviço comunitário ou algum valor baixo para se pagar. Mas com ela agora sendo transformada, né, aumentada, com esse novo PL 1095 que foi aprovado essa semana no Senado, ela aumenta para 2 a 5 anos de reclusão. Né? Mas assim, Carol, muita gente já está comemorando, teve um motivo forte para comemorar, mas devemos lembrar que ainda é preciso ser sancionado pelo presidente da República. Então, agora, a nossa luta é que o presidente sancione esse projeto, sancione o PL 1095. Nós temos uma hashtag sanciona PL 1095, que nós estamos divulgando ela nas redes sociais. Né? Esse projeto que é de autoria do deputado lá de Minas Gerais, né? Então, assim, o Fred Costa, a gente está em parceria junto com ele, fazendo um movimento no Brasil todo para poder aprovar e sancionar o PL 1095. Importante. Marcelo, e mudando um pouco de assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre o ciclismo. É uma área que você milita também, né? Como é que está a questão do ciclismo aqui na cidade? O que é que você, qual a sua visão? Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Tá, Carol, eu sou ciclista desde criança, né? Na época da faculdade, eu já ia para. Meus amigos da faculdade lembram, né? Eu já ia para a UFC de bicicleta também, sempre gostei.
Nessa época eu fui triatleta profissional também, competi vários anos com triatletismo aqui em Fortaleza, nadava, pedalava e corria todo santo dia. Então o ciclismo sempre foi uma paixão. E desde 2012, 13, a gente começou uma discussão maior, um cicloativismo aqui em Fortaleza, e eu comecei a me engajar também, a entrar nesse debate, discutir, fomentar, e tive o prazer de estar incentivando de dentro, né, a criação de novas ciclofaixas aqui em Fortaleza, né? Eu quem organizava, junto com os outros grupos de ciclismo, né, o Pedal Parquelândia, o Ceará Bike, o Pedal Benfica, vários outros grupos aqui de Fortaleza na época, para poder realizar as inaugurações dessas ciclofaixas. Estive sempre presente nesses eventos, tanto é que em 2016 eu fui homenageado na Câmara Municipal de Fortaleza pelo incentivo ao ciclismo, né? A gente hoje vê que o número de ciclofaixas em Fortaleza, né? Isso cresceu consideravelmente, inclusive foi uma das grandes marcas da primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, né? Para essa segunda gestão agora, a gente tem já um grande aumento dessas ciclofaixas, ciclovias. Não só isso, como o próprio bicicletar também, que foi um sucesso, né? Graças a Deus, o fortalezense abraçou essa causa, mostrando exatamente que havia uma demanda reprimida muito grande, né, para poder as pessoas pedalarem aqui em Fortaleza. O bicicletar aqui de Fortaleza ele é o que tem a maior taxa de utilização de todo o Brasil. Né, a maior taxa de utilização de todo o Brasil. Então, realmente é um sucesso, né? Parabenizo também a empresa que investiu, né, a Unimed que investiu, né? A gente sabe da grande importância que tem pedalar para a saúde. E lembrando que o ciclismo não é só um esporte, né? É um meio. Quando eu trabalho a questão do ciclismo, as políticas públicas de ciclovias, não é só pensando na saúde também, mas é pensando numa outra alternativa de mobilidade urbana, né? Nós tivemos aí a criação de várias faixas exclusivas de ônibus. No começo foi um grande choque da população, né? Uma parte da população não aceitou muito bem, mas era uma medida que deveria ser tomada. Hoje em dia as pessoas já nem comentam mais tanto sobre isso, né? Já se normalizou. Mas toda grande mudança numa cidade, ela tem um choque cultural, ela tem que vir com um choque cultural, então é preciso coragem para poder implementar. Né? Então, assim, além de ter apoiado essas faixas exclusivas de ônibus, nós temos agora cada vez mais a outra opção de mobilidade, que é o ciclismo também. Né? Milhares de pessoas vão trabalhar, voltam no trabalho de bicicleta todo santo dia. Por isso que é preciso segurança para essas pessoas, né? E não falo só de segurança também no trânsito, não, entre carro e bicicleta. Falo de própria segurança mesmo, porque a gente ainda vê um índice de roubo de bicicleta alto, né? Sobretudo aquelas pessoas que passeiam sozinho à noite, que tem aquelas bicicletas mais caras. É verdade. E Marcel, você que também é professor, né? Queria que você falasse um pouco da sua experiência, quais são os principais desafios que você vê aqui para a educação? Carol, eu comecei sendo professor de crianças, né? Já ensinei adultos também, mas eu lembro que, assim, eu queria muito mudar a realidade daqueles alunos, dos meus alunos. E quando eu lecionava em escola pública, eu percebia que não era possível eu sozinho mudar a realidade daqueles alunos. Por quê? Porque eles tinham, às vezes, uma problemática grande que muitas vezes vem da própria família. Porque se você for ver, né, nós temos aqui duas realidades bem claras, diferentes, bem claras entre si, que é a realidade das escolas particulares de Fortaleza e a realidade das escolas públicas. Só que as pessoas, quando olham para essa questão e fazem essa comparação no nível mais raso, elas vão entender que, elas vão deduzir que a qualidade das escolas particulares por si só é melhor do que a das escolas públicas. Mas nós temos, sim, muitos bons professores, muitos bons coordenadores nas escolas públicas também aqui da nossa cidade. A grande questão é que os alunos que são de escolas privadas, eles têm um suporte muito maior da família do que o aluno de escola pública, né? Eu lembro que quando eu tinha alguma dificuldade na escola, eu tinha duas irmãs na época universitárias que tiravam minhas dúvidas, que me ensinavam, eu tinha a possibilidade de ter aula particular, tudo que fosse preciso. Um aluno de escola pública não tem essa condição. Então, não é
correto a gente fazer essa análise superficial comparando dessa forma. A gente tem que pegar o meio ambiente que esses alunos das escolas públicas estão inseridos e os alunos das escolas particulares também. Por isso, Carol, eu defendo muito a universalização das escolas de tempo integral. Porque quando você cria o segundo turno nas escolas, você dá uma quantidade de carga horária maior para aquele aluno estar estudando, estar aprendendo. E se ele não aprendeu uma matéria de manhã, ele de tarde, no reforço, ele vai poder aprender aquela dificuldade, tirar aquela dúvida que ele teve no período da manhã, né? Por Sim, si só, esse aumento da carga horária já é fundamental para a gente poder melhorar o nível de aprendizado das escolas públicas. E, além disso, outro motivo que eu também defendo a universalização das escolas de tempo integral é que o jovem, a criança, quando ela vai pensar no que ela quer ser, né, aquela pergunta que todo mundo faz, todo mundo recebe, o que é que você quer ser quando crescer, né? As opções que nós temos é aquelas opções que a gente enxerga no nosso dia a dia. Então, aquela criança que passa a tarde, todinha ociosa, na pracinha do seu bairro, né? Ela vai estar vendo o quê? Ela vai estar vendo pessoas ali, provavelmente fazendo coisa errada, vendendo droga, né? Ela vai ver que o amigo dela, da rua dela, que tem dinheiro, que tem um carro, que tem um relógio bonito, um tênis bonito, ele está tendo aquilo ali porque provavelmente ele está ganhando dinheiro com droga, então ele vai ter só isso como referência. E se ele passa 2/3 do dia na escola, manhã e tarde, ele já perde esse contato, ele já perde essas referências negativas da pracinha que ele fica lá o dia todo ocioso, e ele passa a ter referência dos professores na escola, né? E outra coisa, né? Um aluno que fica manhã e tarde na escola, com certeza ele vai chegar bem mais cansado em casa, para já talvez nem sair de casa ali à noite, né? Para verdade. a rua, vai ficar em casa, tomar banho e dormir. Então, isso é uma mudança fundamental, é uma mudança estrutural no comportamento dos nossos jovens. Verdade, Marcel. Marcel, e o tempo passou tão rápido, nós já estamos quase chegando no fim aqui dos minutos permitidos, Já. mas eu queria aproveitar esse final para que você deixasse uma mensagem aos empreendedores, né, os associados da AGE, você como um economista, como uma pessoa que está prestes a assumir um cargo público importante, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos empreendedores. A principal mensagem que eu trago aqui para os empreendedores de Fortaleza é que o emprego é a nossa principal política social. E quem tinha qualquer dúvida sobre isso, sobre essa afirmação, teve a comprovação agora na pandemia. Nessa pandemia, várias pessoas, na minha vivência, nunca tinha visto um número tão alto de desemprego. Então, as pessoas perceberam a importância que o emprego tem na estrutura familiar, para que a sociedade possa funcionar, para que a gente possa ter até paz de espírito, ter calma, né? Porque ficou todo mundo ansioso. Quem não tem emprego fica ansioso em casa, né? E Verdade, acaba fazendo coisas ruins, né? Acaba não conseguindo se desenvolver e fica triste e vem a depressão. Você vê, né? O índice de depressão que aumentou porque as pessoas ficaram ansiosas. A verdade. ociosidade, ela é fortemente correlacionada com depressão e ansiedade. Então, o emprego é o que dá a sensação à pessoa de ela ser útil à sociedade. Então, o emprego dá dignidade a todo ser humano. Por isso que eu lido com o emprego e facilitar a criação de novos empregos, né? Coloquei aqui durante essa live várias propostas, né? Estou sempre aberto a ouvir outras propostas também. E propostas que eu coloquei aqui são propostas que, pela minha experiência que eu tenho já de aproximadamente 6 anos na gestão pública, são os caminhos certos para a gente poder, de fato, ter essas medidas sendo colocadas em prática, né? A gente tem que organizar, tem que criar uma coordenadoria, tem que trazer apoio da iniciativa privada junto com o poder público para a gente poder criar essas políticas públicas juntos, tá? Então, assim, para que a gente possa ter a nossa principal política pública social, que é a geração de emprego. Verdade. Marcel, eu queria lhe agradecer por ter participado conosco, em nome do nosso coordenador geral, Valdemir Alves, e lhe desejar boa sorte nessas eleições. Obrigado, Carol. Obrigado, Agi. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. A live vai ficar salva para quem não Obrigado. conseguiu acompanhar. E mais uma vez, obrigada, Marcel. Boa sorte. Amém. Tchau, tchau.